Olá! Hoje a nossa conversa será com o médico e escritor Leão Zagori. Tudo bem, Leão? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um prazer falar sobre medicina e um prazer agora maior falar sobre literatura. Isso. Me diz uma coisa, Leão. Quando é que você é um médico? Há quantos anos você exerce a medicina? Olha, eu tenho 77 anos, eu sou médico há 51 anos. Eu, modéstia à parte, atingi todos os meus objetivos na medicina. Eu quis me especializar em endocrinologia, isso foi feito. Eu fundei a Sociedade Brasileira de Diabetes, me dediquei aos diabéticos, sou um dos últimos fundadores vivos dessa entidade. Entrei para a Academia de Medicina do Rio de Janeiro, acabei presidente da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, e em um determinado momento eu me perguntei o que eu queria mais. E eu pensei que o que eu quero é contar para as pessoas de onde eu vim e por que eu agi dessa maneira. Aí eu Digamos, resolvi escrever minhas memórias. digamos que você está cumprindo aquelas etapas que para a pessoa se sentir realizada, ela tem que plantar uma árvore, escrever um livro e ter filhos. Você já plantou alguma árvore? Olha só, eu tive filhos, 2 filhos, escrevi vários livros e plantei inúmeras árvores. Dentre elas, a árvore que mais me emocionou foi um coqueiro da variedade coqueiro anão. Uau! Essa é, essa é uma das histórias que eu conto no meu livro, Ah, porque esse livro é um livro de memórias, mas ele é composto de narrativas curtas. esse livro que você está Narrativas... falando, desculpe te interromper, é porque a gente não falou sobre o título do livro. Assim que eu conto, que é o livro que você escreveu, né? E Esse aqui é o livro. esse é o livro. O livro chama É Assim que eu conto, tem na capa a casa que foi construída pelo meu avô. Isso Então, aonde? ele é construído em Macapá, no território federal do Amapá. Agora é um estado do Amapá. Certo. Então, quando você falou em árvore, eu me lembrei que das histórias que eu conto, que compõem a minha vida, que eu plantei junto com um homem lá da cidade, plantamos juntos um coqueiro. E muitos anos depois, esse coqueiro foi arrancado. E eu conto para vocês, para quem tiver, me der o prazer de ler, como é que eu e ele nos sentimos trabalhando juntos e depois chorando juntos. Imagino. Mas esse livro não é uma história de sofrimento. De um modo geral, histórias contadas por nós, judeus, são histórias de sofrimento. Eu quero contar uma história através dos olhos de uma criança e depois de um jovem, e no final até um pouco como um adulto já formado, de uma pessoa que viveu um tempo muito feliz numa cidade em que a solidariedade é que era o marco maior. Eu retrato lá e conto como eram as relações entre judeus e negros, como eram as relações entre pobres e ricos, e eu também conto como é que se trocavam as coisas, sempre com o objetivo de ajudar um ao outro. Essa semana eu recebi um telefonema que me emocionou muito. O telefonema de uma irmã de leite. Minha mãe amamentou essa criança e agora, depois de tantos anos, nós nos reencontramos. Bacana. Muito emocionante. Imagino, Eu conto, imagino. A eu sua conto família veio também, da onde, Leão? nós viemos do Marrocos. Marrocos. No Marrocos, os judeus ficavam confinados em guetos chamados melás. E lá eles tinham muito pouca oportunidade. E meu avô
veio numa imigração que se conheceu como Eretz Amazônia. Sim. E tem uma história muito interessante. Eu, infelizmente, não tive tempo de contar essa história no livro, mas que o primeiro-ministro lá de Portugal resolveu transferir uma praça que existia na região que hoje é o Marrocos para a Amazônia, para povoar a Amazônia. Então, ele plantou essa população, que vieram árabes, judeus e maioria cristãos, numa cidade que ficou conhecida como El Marzagão, que era o nome da praça de lá, do Marrocos. Marzagão foi o núcleo que mandou dizer aos marroquinos: venham, aqui se vive bem, aqui se vive livre. Meu avô veio com os pés descalços aos 14 anos e, como todo judeu, sem nenhuma oportunidade, começou a trabalhar com os que eles chamavam de regatões, e ele acabou se fixando em Macapá. Em Macapá, em 1800 e tal, ele constituiu família, e a infância, a história que eu te conto é da minha infância, quer dizer, o meu pai já nasceu em Macapá. Nessa cidade? E nessa cidade. Uma cidade em que viviam com muita fraternidade. Eu conto com muito carinho a história da ligação entre o meu pai branco e judeu, com um irmão negro, que eu e meus irmãos chamávamos de tio Casimiro. O tio Casimiro foi tudo, foi a alegria da minha infância, da nossa infância. Nós, até hoje, prestamos homenagem a esse homem que, ao longo do tempo, se transformou em sócio do meu pai. Meu pai dividiu com ele tudo, e eu amava tanto esse homem que, num determinado momento da minha vida, eu era uma criança, eu triturei carvão e passei na pele, porque eu queria ser igual a ele. Ele era um modelo para você, né? Era realmente um herói, né? Que bacana. De uma generosidade extraordinária. Eu conto também a minha relação com a mãe desse homem, que tinha sido escrava e que viveu até os 100 e poucos anos, e que eu já estava no Rio de Janeiro trabalhando como médico, e as últimas palavras, segundo meu pai me disse, dela foram: cadê o menino? Por que ele não veio me ver? Muito legal. Isso me emociona muito. Imagino. Eu posso coisas imaginar. Engraçadas. Deixa eu te contar, tem coisas engraçadas. As pessoas vão rir muito. De quando chegou o primeiro cachorro-quente na cidade, como é que as pessoas na cidade receberam isso? Como é que entenderam o que seria um cachorro-quente? Também conto a história de quando meu pai resolveu comprar um caminhão do bispo da cidade. Eles se reuniram para discutir essa questão. Não vou estragar o final da história, mas o final da história é hilariante. Isso, para mim, tem sido muito emocionante. E recuperar essa memória é uma coisa extraordinária. E é muito bom, na minha opinião, que nós, judeus, vejamos como se viveu um período bom nesse país acolhedor, maravilhoso, que eu vejo agora dividido em facções. Certo. Lá nós não tínhamos isso, nós vivíamos muito bem e juntos. Esse livro que você está escrevendo é uma continuação desse primeiro? É uma continuação. No primeiro, vamos ver, na verdade, a distribuição das histórias nesse livro é uma distribuição afetiva. Não tem nada a ver com uma regularidade de, como é que eu diria, ordem de datas. De acordo com a minha emoção, foi colocado no papel. É interessante que os leitores conheçam o que eu chamei da minha Macondo. Como é que chegavam as mensagens num lugar isolado? Veja bem, o Amapá não tem nenhuma estrada, Macapá não tem nenhuma estrada até hoje que ligue ao resto do país. Para chegar lá,
ou você vai de barco ou vai de avião. Avião. Então, lá era uma comunidade isolada, em que os judeus viviam em conjunto com todos e viviam bem. E só para você ter uma ideia, a minha avó, que se chamava Sara, eu falo dela nesse livro, ela passou a ser conhecida como Mãe Sara, porque ela ajudava muito as pessoas e tinha algum conhecimento de higiene e de cuidados, e até mesmo trocavam fórmulas de produção de alguns produtos, como sabão, doces. Minha avó se tornou a Mãe Sara, em que os cristãos vinham e tomavam a bênção, beijavam a mão dessa mulher. Tem uma história que eu conto lá no livro. Eu só tomei o cuidado de trocar o nome de todo mundo, a não ser dos meus familiares mais próximos, em que rolava a lenda de que a minha avó ajudou um homem que teve o abdômen rasgado e, segundo contavam, o bucho saiu para fora e ela colocou para dentro e suturou, e esse homem viveu. Eu vi esse homem. Sua avó foi uma lenda, então? Minha avó é uma lenda. Tem alguma homenagem na cidade à sua família? A família recebeu, como agradecimento da cidade, uma praça que é exatamente nesse local. Vou te mostrar o livro de novo. Aqui em frente a essa casa que meu avô construiu, eles fizeram uma praça, e essa praça eu inaugurei e tem o nome do meu pai. Além disso, tem uma rua com o nome da minha avó, uma travessa com o nome do meu avô. Tem vários locais públicos em que eles ainda são lembrados. Tem também uma história interessante e que eu acho que vale a pena aguçar o interesse do povo pela leitura. Foi quando derrubaram essa enorme árvore que você está vendo aqui atrás, nesse quadro que eu mandei pintar. É um abacateiro. O quanto a minha ligação de amor a essa árvore foi ofendida quando derrubaram esse abacateiro. E por que derrubaram? Derrubaram, primeiro, porque naquela época não se tinha essa consciência ambiental que tem hoje. Então, eles derrubaram porque ali atrás foi construído um galpão onde se fez a primeira fábrica de guaraná do estado. Essa fábrica era do meu pai, do meu tio, que é farmacêutico, que fez a fórmula. E até hoje eu recebo agradecimentos das pessoas que se lembram de que as festas eram comemoradas com guaraná Flip, Flip, F-L-I-P. E é muito emocionante, porque, por exemplo, eu, quando visitei a cidade, um homem veio me trazer uma garrafa, dizendo que ele tinha guardado para entregar para um dos descendentes dos fabricantes do Guaraná Flip. Você tem a garrafa guardada? Posso mostrar, só que eu tenho que ir lá buscar. Tá tudo bem. Essa é a garrafa do Guaraná. Flip. Flip. Mas você já tomou o Guaraná? O quê? Já tomou o Guaraná, não tem mais nada aí na garrafa. Não tem mais nada. Mas é interessante. Por que houve com a fábrica? A fábrica era uma fábrica pequena, como você pode imaginar, mas atendia a cidade inteira. A fábrica acabou perdendo na concorrência para as grandes empresas que acoplavam a venda do seu próprio produto à venda de cerveja, e isso foi fazendo com que o Guaraná perdesse força. Além disso, meu pai faleceu, meu tio ainda conseguiu levar um tempo e depois acabou. O Guaraná fazia a questão de dizer que era Guaraná produzido com Guaraná mesmo, que era importado de Maués, que é o grande produtor de Guaraná do Brasil. E esse Guaraná ele estava em todas as mesas no Amapá.
e ele hoje faz parte da nossa Da história, lembrança né? da nossa História história também, né? e da história da cidade. Em relação à comunidade judaica no Amapá, vocês naturalmente não foi a única família, né, que foi para lá. Tinham famílias? Qual era a população Quando eu, judaica? quando eu vivi no Amapá, eram no máximo umas 8, 7 famílias que se reuniam na casa da minha tia Esther, já falecida, no que nós conhecemos como sinagoguinha. O problema é assim que era muito difícil reunir para compor a minham. Tínhamos que buscar as pessoas nos seus trabalhos. Mas conseguia-se fazer Yom Kippur, as festas, o Rosh Hashanah e o Pessah, e se rezava. O problema é que eu, como criança, não sabia bem o que era judaísmo. As pessoas vão ver no livro que eu só vinha entender o que era judaísmo quando eu vim para o Rio de Janeiro. Eu sabia que me levavam para um lugar onde se comemoravam festas judaicas e que eu tinha que usar um chapéu e que se falava uma língua que eu não entendia nada. Ninguém me ensinava. Meu pai, coitado, não tinha esse conhecimento maior, achava que tínhamos que obedecer e simplesmente assim. Hoje parece que existe um movimento de recuperação, existem muitos não judeus, mas descendentes que estão tentando voltar para o judaísmo através deles. Até acho que já tem uma sinagoga lá, pequena. Estão tentando um princípio de sinagoga. Quando eu estive lá, estive com alguns judeus que estão tentando se reorganizar. Quantos anos você saiu de lá, Leão? Olha só, na verdade, eu uso esse jargão. Eu saí de Macapá, mas Macapá nunca saiu de mim. Por quê? Quando eu vim estudar no Rio de Janeiro, eu era um bom aluno, modéstia à parte, e nós tínhamos férias muito longas, porque eu passava sempre de ano. Então, nós tínhamos final de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e início de março. Então, eu passava uma parte do ano no Rio, uma parte do ano em Macapá. Eu falo também no livro, em alguns momentos, da lembrança gastronômica que eu tenho. Se a minha mulher lembra dos gefilte fish, eu lembro de pato no tucupi, eu lembro de açaí com peixe frito. Essa é a minha lembrança gastronômica. Eu conto e descrevo algumas dessas coisas nas histórias que eu conto nesse livro de memórias. Certo. E você já pensou alguma vez em escrever algum livro com a temática da sua profissão? Ainda não pensei nisso, porque, por incrível que pareça, as pessoas, escrever é um exercício penoso, difícil, e para escrever com emoção e com vontade de transferir exatamente o que você está pensando, leva muito tempo. Certo. Então, eu acho que eu vou evoluir como muitos médicos se tornaram escritores também. Eu não sei se você já viu que existe uma lista enorme de médicos escritores, ninguém sabe disso. Eu atualmente estou lendo o 11º Mandamento do Abraham Verghese, que é um médico renomado, ele é um professor também nos Estados Unidos. Existem outros médicos, um dos quais eu me baseei para resolver escrever memórias, que é o Pedro Nava. Ele é um escritor memorialista, ele é muito conhecido, é um brasileiro, escreve memórias, que é exatamente o que eu quis fazer. Então, na verdade, vou continuar a minha medicina, mas pretendo escrever memórias. Tudo que eu lembrar, eu vou botar no papel. Por exemplo, eu estou escrevendo agora
sobre quando eu fui no Projeto Rondon fazer atendimento às populações ribeirinhas no Amazonas. E teve um determinado momento em que eu só tinha um remédio que, do ponto de vista técnico, era absolutamente inadequado para tratar um homem com cetoacidose diabética. Existia um outro que poderia ajudar, mas implicaria num risco de morte muito elevado. Então, eu tive que tomar essa decisão. E eu tomei. E o homem viveu. E eu quero contar isso. Certo. Eu já contei nesse livro pelo qual você está me entrevistando, um momento em que realmente eu tive que decidir fazer o próprio dilema de Sofia. Eu conto nesse livro o momento em que eu decidi a vida ou a morte de alguém. Eu nunca vou esquecer e não me sai da memória, e eu estou inteiramente arrepiado de lembrar disso, porque eu lembro da cara das pessoas e eu ter que olhar para elas e dizer: você vive. Foi muito duro, mas está escrito com toda essa emoção Isso que você está me nesse vendo. Nesse livro que já está pronto, né? Assim que eu conto. Está no É Assim que eu conto. Na verdade, então, é um livro que você fala não só das suas memórias de infância, mas também do seu lado já como médico, né? Tem uma boa parte assim, do período em que eu me formei aos poucos. Tem uma história lá que eu conto. Eu sempre fui ligado à ciência. Para eu acreditar em alguma coisa fora da ciência é muito difícil para mim, mas teve um momento na minha vida em que eu fiquei muito abalado. Eu conto isso nesse livro, É Assim que eu conto. Uma senhora que tinha sido amiga da minha mãe me ligou num domingo de manhã e me disse que a minha mãe tinha dito a ela que eu salvaria a vida da filha dela. Eu disse: como é que é possível? Aí ela me descreveu um quadro endocrinológico gravíssimo que eu pude, por telefone, identificar como um quadro que era da minha área. Ela me falou: olha, eu sonhei com a sua mãe e a sua mãe me disse que era para ligar para você, que você salvaria minha filha. Deu certo. E agora quem ficou arrepiada fui eu. Mas essa história está contada e é verdadeira. Nossa. A moça está viva, eu troquei o nome, ela ainda teve filhos, e eu pude acompanhá-la durante muitos anos. Puxa. Já tem um tempinho que eu não a vejo, mas ela está, segundo eu sei, viva e bem. Ai, que bom. E aí eu me pergunto no final: quem salvou essa moça? Eu, a mãe dela ou minha mãe? Não sei. Eu acho que os três, né? Na verdade, foram os três. Mas você, com certeza, foi o responsável, né, pelo desfecho feliz, né? Nesse é o único momento da minha vida em que eu me passo para o sobrenatural. Acho que eu fui apenas a mão. Eu fui o operador no sistema. Tá certo. Leão, eu vou colocar, né, na chamada dessa nossa conversa o telefone, o site, que é o Amazon, onde as pessoas podem adquirir esse livro. E espero que Fisicamente pode conseguir o livro, eles mandam pelo correio nesse telefone que eu te dei. Certo, tem o telefone, tem o site e tem a editora, né? Isso. Enfim, as pessoas vão ter acesso e vamos aguardar o próximo livro, né? Que deve ser tão bom quanto o primeiro. Quero que chorem e que riam comigo. Isso aí. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso jornal. Foi muito boa essa conversa e pela conversa a gente já tem uma ideia de como é que está o livro, né? Que deve ser melhor ainda, né? Porque o livro sempre é a melhor parte da história. Eu agradeço muito a você. Você não sabe o quanto. Falar disso é muito bom para mim. Isso faz bem para a minha alma.
Que bom. Espero que todos gostem. Um abraço para você e muito obrigado mais uma vez. Um grande beijo, Leão.